Ai, que sorriso mais delícia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na nossa conversa seriamente divertida. Terça-feira, terçou aqui, com o nosso bate-papo energético. E hoje tem uma novidade. Todo dia eu leio esse daqui, esse livro de hoje, sabe? E tiro uma carta para ver qual a contribuição, né? Às vezes tiro para mim e tal, para ver a reflexão. E olha a reflexão que veio, dá para vocês verem aí. Não dá para ver direito, não. Pronto. Além da família de sangue. Então, eu vou ler a reflexão e depois a gente trabalha em cima disso. Além da família de sangue, ninguém é minha mãe ou meu pai. Jesus ainda era uma criancinha quando seus pais foram ao grande templo para um festival anual. Jesus perdeu-se no meio da multidão e só ao anoitecer os pais conseguiram encontrá-lo. Ele estava sentado com alguns eruditos, apenas uma criança, e discutia várias questões com eles. O pai de Jesus falou: Jesus, o que está fazendo aqui? Estávamos preocupados com você. Jesus respondeu: Não se preocupe, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. José falou: Eu sou seu pai. E de que tipo de negócio você está cuidando aqui? Sou o carpinteiro. Jesus disse: Meu pai está no céu, você não é meu pai. Assim como o filho tem que deixar o corpo da mãe, do contrário morre, ele precisa sair do útero. A mesma coisa acontece mentalmente. Um dia ele tem de sair do útero do pai e da mãe, não só física, mas mentalmente também. Não só mental, mas também espiritualmente. E quando nasce a criança espiritual, depois de romper por completo com o seu passado, pela primeira vez ela se torna um eu, uma realidade independente, capaz de caminhar com as próprias pernas. Antes disso, ele era apenas uma parte da mãe ou do pai, ou da família, mas nunca ele mesmo. O que quer que você esteja fazendo, pensando, decidindo, preste atenção. Isso está vindo de você ou é outra pessoa falando? E você ficará surpreso ao descobrir a verdadeira voz. Talvez seja sua mãe. Você a ouvirá falar novamente. Talvez seja seu pai. Não é tão difícil detectar. Isso permanece dentro de você, gravado exatamente como você ouviu pela primeira vez o conselho, a ordem, a disciplina, o mandamento. Você pode encontrar muitas pessoas. O sacerdote, os professores, os amigos, os vizinhos, os parentes. Não há necessidade nenhuma de lutar. Basta saber que essa não é a sua voz, mas a voz de outra pessoa, seja lá quem for essa outra pessoa. Você sabe que não vai seguir isso. Seja quais forem as consequências, agora você está decidido a caminhar por si mesmo. Está decidido a amadurecer. Você já foi criança por tempo suficiente. Você continuou dependente por tempo suficiente. Você ouviu todas essas vozes e as seguiu por tempo suficiente. E aonde elas o levaram? A essa confusão. Portanto, assim que você perceber de quem são essas vozes, diga adeus a elas. Pois a pessoa que lhe deu essa voz não era sua inimiga. A intenção dela não era ruim, mas a intenção dela não é o que importa. O problema é que ela impôs algo sobre você, que não está vindo de sua própria fonte interior. E qualquer coisa que esteja vindo de fora lhe faz um escravo psicológico. Só sua própria voz lhe conduzirá ao florescimento, à liberdade. Você nasce com a tremenda possibilidade de inteligência. Você nasce com a luz dentro de você. Escute a vozinha serena dentro de você. Ela vai guiá-lo. Ninguém mais pode guiá-lo. Ninguém mais poderá ser um modelo para a sua vida, porque você é único. Ninguém existiu, ninguém exatamente como você, e jamais haverá alguém que seja exatamente como você. Essa é a sua glória, sua grandeza, que você é totalmente insubstituível, que você é apenas você mesmo e mais ninguém. É isso aí! Forte, né? Uhum. Muito bom.
Bom, gente, tchau, até terça que vem. Acho que já falou tudo aí. Nossa. Disse tudo, né? Agora é só digerir. Em todos os lugares que nós estamos, evitando ser nós mesmos, né? Ser a grandeza que nós somos. Deixando o nosso gigante lá dentro, adormecido, encaixotado. Vamos agora liberar, destruir, descriar todas essas programações. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos de DNB logo aqui, desprogramando nas células. Tudo isso. E aí, como foi para vocês? Qual parte chamou mais atenção? Keila, você sabe que eu estava ouvindo, né? E uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção enquanto eu estou aqui nos meus pais meu pai tem algumas canções de ninar que ele canta todo dia, entendeu? Ele fica no repeat aqui comigo. E aí ele me chama de... Bom, enfim, eu tenho vários apelidos, né? Mas aí um deles é assim, Luli. E aí fala, Luli, Lulinha, você é só minha. Aí eu aqui interna, pode poque. Não vem não. Mas são, né, tipo assim, músicas, mas são essas coisinhas que se a gente deixa fala, eu... Isso aí fica mesmo. Fica mesmo. Você falando assim, é muito interessante, porque vem aquela questão da permissão, né? Você tem permissão para ser feliz? A gente fez um chat de voz sobre isso, né? Você tem permissão para ser feliz? Tem muito a ver com essa questão de a gente ainda estar arraigado as vozinhas do pai, da mãe, dos irmãos, das amigas, do companheiro, e não ouvindo a nossa voz interior, né? Nossa essência, nossa verdade. E aí a gente não se permite ser feliz, porque a gente está esperando a permissão deles. Tipo assim, vai, pode ir que eu tô aqui, qualquer coisa. Engraçado que nisso, né? Quando eu resolvi, eu sempre me dei muito bem com minha mãe, muito bem. A gente sempre foi muito unida, eu, minha mãe, minha irmã, né? Meu pai já faleceu há muito tempo, também a gente se dava muito bem. Era uma família, assim, sem problemas internos, sabe? Só mais na infância que eu tive mais questões com meu pai, mas depois, assim, foram tudo resolvido e a gente passou a viver sempre em harmonia. E ele faleceu, e a gente ficou ainda mais unidas, nós três, né? Que ficou nós três. Quando eu resolvi ir para Portugal, eu lembro que eu sentei para conversar com minha mãe, a gente sempre foi muito de diálogo, muito mesmo. E a minha mãe, ela ficou assim triste, claro, porque as mães querem que os filhos fiquem debaixo ali, ao pé deles, né? Mas ela falou para mim, filha, você tem certeza? É isso que você quer para a sua vida? Se é isso que você realmente quer, se é isso que você acha que vai ser feliz lá, então, olha, vá. Minha mãe sempre foi assim, sempre, ela não fica fazendo chantagem, por exemplo, vai fazer 6 anos que eu não vou a Limoeiro, 6 anos, e ela não faz chantagem, né? Eu falo com ela diariamente, a gente se fala pelo WhatsApp, e pronto, assim, tem contato, mas pessoalmente vai fazer 6 anos, e ela não faz chantagem, né? E eu lembro quando eu fiquei grávida do meu filho, eu queria fazer chantagem para ela vir embora, né? Mãe, vem, a senhora já é aposentada, não sei o que é ótimo, porque queria que ela viesse, ela é minha irmã, porque a minha irmã queria muito vir, mas só que como eu não queria deixar minha mãe tem muitos problemas de saúde. E ela disse, olha, você lembra quando você foi embora e eu apoiei você porque você disse que queria ser feliz e eu disse, vá, se você vai ser feliz, se é isso que você quer, vá
e vá ser feliz. Eu não vou te prender, não vou te fazer chantagem. Então, é a mesma coisa. Eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Aqui é o meu lugar, tem as minhas irmãs. Eu sou feliz aqui. Então, você tem que aceitar da mesma maneira, da mesma forma que eu aceitei você. Você tem que aceitar. Eu, é verdade. E pronto, desde então, olha. Mas ela sempre apoiou. Sempre, minha mãe sempre me apoiou nas decisões que eu tive. Sempre. Isso é interessante porque aqui é assim, a minha mãe fala exatamente isso. Ela fez isso também, só que aqui dentro, né, de mudando de estados aqui no país. Então, ela falou assim, que meu avô perguntou para ela, você precisa? Aí ela respondeu, profissionalmente sim. E então vai. E aí comigo, então agora ela fala isso, você precisa? Né, tipo assim, eu falo, profissionalmente sim. Aí ela fala, então vai. E aí com meu pai, que ele que seria mais do apego, eu que nem final da noite eu vou assistir TV com ele, daí procura ver alguma coisa de, né, enfim, qualquer coisa na TV, e aí a gente tem assistido uns programas tipo de turismo. E aí ele fala, daí ele começa a contar as histórias, tudo, aí ele tá chegando a essa conclusão, porque eu falo, pai, eu quero ter essas histórias. E aí ele falou assim, você não conhece nada, né? Eu falei, não, pai, mal saí daqui. Ele, nossa, que falha minha. Eu falei, não, pai, não é falha sua, só quero dizer que eu tô indo atrás das minhas histórias. Ele precisa mesmo, esse mundo é muito grande e não sei o que, sabe? Então, tipo, de ir entendendo, inclusive isso que eu falo, pai, eu não vou fazer as loucuras, porque você faz umas loucuras, meu filho. Meu pai era daquele assim, do virado, sabe? Falei, numa época que não tinha telefone, você saía de São Paulo e acordava no Ceará. Falei, então, montava num caminhão e ia, sabe? Essas coisas assim. Falei, pai, eu tô falando de ser uma coisa com internet, falando com vocês, outro rolê, né? Tipo assim, eu falei, eu não tenho essas loucuras assim, não. Eu tô indo para estudar, tô indo para trabalhar, sabe? Tipo, né? Aí ele mudou muito também a forma como, tipo assim, nunca falou, não, não vai, mas mudou muito nessa percepção também, do tipo, você não viveu nada ainda, né? Eu falei, não, pai, não vivi nada, quero viver tudo isso. Então, mas é muito interessante o quanto que a gente vai, né, o que que a gente vai permitindo, aonde que a gente reforça, né, essas voltas. Muita consciência, né? Eu ainda ontem estava conversando com meu filho sobre as crenças, né, que a gente tem arraigadas na gente, né? Bom dia, Lívia. E ele é muito apegado, né? E parece que ele tem um medo assim, se eu deixar minha mãe, acho que ela morre. Ela vai ficar doente, sabe? Aquelas coisas loucas assim que fica na cabeça da gente. E eu já faz um tempo que estou dando linha para ver se ele pega e vai embora. Mas está difícil e tal. Eu falei, mas você tem medo de quê? Você não vai morrer de fome, você vai se virar. Você tem um inglês minimamente básico para se virar. E ele é cidadão português. Ele pode ir para Portugal, ele, né, tranquilo, só, sei lá, está aberta lá os voos, né, para entrar, o brasileiro entrar, ok. Mas ele ainda tem uma resistência, né? E eu estou trabalhando bastante isso com ele, já faz um tempo e tal. Aí ontem eu falei assim para ele, falei assim, nossa, Vitor, engraçado, né? Eu sempre fui muito apegada à minha família também. Tanto que eu fui aqui mais, fiquei tempo morando na casa dos meus pais. Eu saí daqui, fui morar em Brasília, Rio de Janeiro, voltei a morar com os meus pais. Principalmente minha ligação com a minha mãe, é fortíssima. Assim como era com a mãe dela, com a minha avó. Mas eu estou tentando dar linha nele. Eu falei, olha, vai pensando nas crenças que você tem aí e vamos discutir essas crenças aí para você. Às vezes eu falo assim, vai menino, sai do meu pé. Brincando, mas... E aí eu vejo também o quanto eu segurei ele também, né? Tem a minha parte também. E agora eu quero soltar, mas tem que ir devagar, né, gente? Para ele se auto... afirmar, né? Para ele ter aquela firmeza dentro dele que tudo bem, ok, agora eu consigo e vamos embora. Vamos ver, estamos na luta aqui. Mas é difícil, né?
Fazendo aquela vivência do ser lá. Rapaz do céu, pelo amor, quanta coisa, quanta crença que tem dentro da gente, assim, que você não percebe, né? E você vai vendo dos outros e vai falando assim, nossa, eu também tenho isso aí. É desse jeito. Aí vai perguntando para ele, pede para ele escrever. Vocês sabem que eu amo a escrita, né? A escrita, ela traz aquilo que a gente não quer revelar para ninguém, nem para nós mesmos. Então, diz aí para escrever sobre os pensamentos, sentimentos e emoções que ele tem quando ele pensa em sair. É aí que moram as crenças. Então, quando ele começar a tirar, você diz assim, olha, escreve, filho, sem pensar, sem refletir, sem querer ter lógica no que você está escrevendo. Só pergunta, se eu sair hoje da casa dos meus pais, o que pode acontecer? E aí ele coloca isso no papel. Depois, quem eu sou sem meus pais? E aí ele coloca no papel. Porque aí vai trazer clareza para ele de qual é o medo. Porque ele não quer enfrentar esse mundo lá fora. É bom? Legal. Vou fazer. Para quem está chegando, para quem for ouvir depois, nós trouxemos hoje a leitura da carta de Osho. E saiu Além da Família. Não sei se a Lívia ouviu. Além da família de sangue. Pronto. E a gente está hoje trabalhando sobre isso, sobre esses vínculos, sobre quem nós somos, né? Onde estão as vozinhas que ficam falando que a gente pode, que a gente não pode, para a gente saber quais são as limitações, justamente o que a Beth trouxe, quais são as crenças que não me deixam avançar, que me paralisam, que me deixam ali, achando que só é aquilo que eu posso fazer, que eu só tenho aquele caminho, que eu não sou nada além daquela família, daquela realidade que eu comprei como certa, e ir para o mundo, né? Cortar esses laços e ir para o mundo. Cortar os laços não é fazer, quando eu digo muito isso, eu até comentei num dos chats de voz sobre fragmentos de alma, não sei se vocês já leram sobre isso. E aí a gente trabalha muito isso, essa questão de que a gente tem um pedacinho da gente em cada relação que a gente tem. Então, tem um fragmento meu nos meus pais, tem um fragmento meu numa situação que eu vivi, que foi muito desafiadora, eu tenho ainda, então a gente fica incompleto. E é como se a gente tivesse conectado a tudo isso. E o que a gente faz é o quê? Resgate de alma, é resgatar os fragmentos. Então a gente resgata esses fragmentos e traz os fragmentos de novo para o corpo e libera das pessoas e das situações do nosso campo para as pessoas também, para os seus destinatários. E é isso que acontece quando a gente faz aquilo que o povo chama muito de divórcio energético, né? Dar esse nome, divórcio energético, é recuperar esses fragmentos de alma, os fractais nossos que estão por aí, de relacionamentos, de tudo. E essa questão de cortar os vínculos é mais ou menos isso, é dizer assim, pai, mãe, ó, fica com o que é teu, eu vou ficar com o que é meu e vou seguir a minha vida. E às vezes está tão conectado, tão misturado, tão bagunçado, que a pessoa não sabe quem é ela, quem é pai, quem é mãe, o que é que ela tem que fazer. Será que ela pode fazer alguma coisa além disso? Né? Você vê pela passagem, José diz, mas seu pai sou eu, então eu sou carpinteiro. Então o que é que ele tinha que falar? Ele tinha que falar sobre carpintaria, sobre madeira, sobre isso. Ele estava falando do negócio do pai dele, que era o quê? A expansão da consciência, trazendo mais clareza para as pessoas. Era a missão dele, né? Só que o pai dele só tinha aquela mentalidade ali, que ele tinha que ser carpinteiro igual a ele. E quantos de nós ainda estamos com essa mentalidade? Nós pais, nós filhos ainda, dizem, eu tenho que seguir a história do meu pai, eu tenho que fazer isso, ou eu só sou boa nisso, eu só sou boa nisso. E esperando uma permissão de ir além, né? Como a gente sempre diz, mas Jesus vem e vai me salvar. Como assim? Ele não vai descer e salvar ninguém, é a nossa consciência que nos salva. Quando a gente expande a consciência, que a gente realmente, quando eu entendo, como ele disse aqui, que eu sou um ser grandioso, insubstituível, que eu sou parte de um todo, e como essa parte desse todo eu posso fazer qualquer coisa que eu realmente, verdadeiramente quiser, é que tudo se expande, porque eu sou parte desse todo. Tem os mesmos poderes, mas enquanto eu não assumo essa responsabilidade, porque isso vem um medo da responsabilidade. Eu vou fazer, se não der certo, a culpa é de quem? Quem é que eu vou culpar? Quantos culpados a gente encontra na nossa vida?
para a gente não assumir a nossa responsabilidade. Eu tenho uma pergunta. E quando, imagina, numa família, né, num casal, por exemplo, num casal que tem que decidir algo em conjunto, tem que ser em conjunto, né? E quando eles têm pensamentos diferentes, né? Eu acho que tinha que ser dessa maneira, e meu marido, por exemplo, acha que tem que ser de... Eu fico super contrariada, né? Mas eu não, também, assim, hoje eu não eu tento não sobressair em cima dele. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim. Desde o início estão ouvindo ou não estava ouvindo? Deu para ouvir, cortou assim um pedaço, mas dá para entender. Só não entendi ainda a pergunta, né? Porque eu acho que você está falando aí. Por exemplo, quando é numa questão assim familiar, né, do casal, que tem que decidir alguma coisa, eu tenho em mente uma coisa e meu marido tem outra completamente oposta, certo? Como é que faz para... Porque assim, se eu ceder, eu estou fazendo o que ele... Estou fazendo, estou concordando com ele. E se ele faz o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo, é ele que está fazendo a mesma coisa. Como é que faz para a gente chegar assim no consenso e não estar invadindo o espaço do outro e que os caminhos, sei lá, que seja tudo certo, entendeu? Que não haja esse conflito de ideias. Você quer falar, Débora, ou alguém? Senão eu falo. Eu trago a minha experiência, tá? E meu marido, ele é totalmente, não é totalmente cético, não, porque ele está melhorando bastante. Ele está começando a ampliar o mapa dele, né? Mas cada um tem um tempo, cada um tem um momento, cada um tem o seu saber infinito. Então, quando eu quero dizer como, assim, não, eu tô certo. Ok. Em todos os lugares que nós estamos provando que nós estamos certos, vamos agora se programar, liberar isso. Vezes Deus e milhões. Sim, pode, desprograma e atualiza. Porque não é a questão de eu estou certo ou ele está certo, ou ele está errado ou eu estou errado. A questão é o que é contribuição para a nossa família. E aí eu trago muito com ele uma ferramenta que eu trabalho no coach, que é perdas e ganhos. Então a gente tem que decidir algo para a família. Ok. O que a gente perde se a gente decidir isso? O que a gente ganha se a gente decidir isso? E se a gente decidir o que eu estou querendo aqui? O que é que a gente ganha? O que é que a gente perde? E a gente coloca uma balança. O que é contribuição para a família, não para mim? Por quê? Porque aí a gente está decidindo para o todo. Mas não, olha, eu acho que é isso. Eu já fui muito disso. Não, para mim, a melhor decisão é essa. Mas você quer fazer do seu jeito, depois faça. Como quem diga assim, depois a responsabilidade é sua. Tá entendendo? E aí um dia ele pegou e disse, pois tá bom, eu vou fazer do seu jeito. E a responsabilidade é sua. Quando ele disse isso, opa! Foi assim, o peso do mundo todo nas minhas costas. E aí caiu a ficha, eu disse, gente, eu estou sempre colocando esse peso nele. Ele está cansado. Como pode ser mais leve tudo isso? Então, a gente trazer consciência. Quanta consciência eu posso ter aqui nessa situação? Realmente, é o meu ponto de vista, é o melhor para todos, eu estou só querendo provar que eu estou certo. É sempre vir para a pergunta. Muito legal, Sandra, você ter trazido isso, porque serve para todo mundo, né? Bem interessante, gostei. Porque, assim, sempre existe essa questão, né? Eu e meu marido temos ideias bem diferentes. Às vezes eu quero uma coisa, eu penso que vai ser daquela maneira, e ele pensa que é outra coisa. E por muito tempo, eu sempre que achava, como eu achava que eu sempre que tinha razão, então eu acabava que sempre convencia ele do que eu queria. Sempre, 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 sempre. Só que chegou um tempo que eu percebi que isso não era legal, que eu estava, tipo assim, como se estivesse castrando ele, sabe? E eu disse assim, não, isso tem que parar, porque eu estou, tipo, tirando todo o poder dele, isso também vai fazer mal para ele, porque tirando toda a autonomia, porque sempre era o que eu queria, sempre.
eu sempre ia para cima, assim, enquanto ele... E convencendo, não era com briga, era convencendo. Ah, amor, mas, sabe? Não era com briga. Enquanto eu não convencesse ele, pronto. Eu não me aquietava, sabe? Eu convenci ele do meu ponto de vista inteiro. E aí, só que depois isso caiu a ficha para mim, que isso era o mal que eu estava fazendo para ele, eu estava tirando completamente, eu estava talvez deixando ele com medo, uma pessoa insegura, que não sabe tomar decisão. Eu própria comecei a ver isso. Eu disse assim, não, eu estou acabando com a vida dele, porque eu jamais aceitaria alguém fazer isso comigo. Porque eu tenho um pavor de quem faz isso comigo, de quem quer me convencer. Assim, a gente conversa, troca as ideias e eu tiro as conclusões e concordo ou não, mas é tudo parte minha. Se alguém quisesse fazer comigo o que eu fazia com ele, eu ia me afastar completamente dessa pessoa, eu não queria nem ver na minha frente, entendeu? Por quê? Porque tá tirando todo o poder daquela pessoa, de saber o que ele quer, do que é bom, sabe, do ponto de vista dele. É horrível isso, gente, é horrível. E a partir daí eu comecei a ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Só que aí agora veio tipo essa questão, e quando é algo que a gente tem que decidir, uma decisão, ou seja, não é, né, decidir uma coisa, nós temos que fazer isso ou isso. E eu penso uma coisa, ele pensa outra, como era que ia ser, e pronto, e foi ótimo isso, de ver o que é que vai ser bom e analisar sem, né, assim, analisar sem estar querendo tirar autonomia nem de um nem de outro. Obrigadinha. Eu estava pensando, quanta coisa que a gente faz sem a gente ter essa noção, né, essa clareza. Sei lá, com as pessoas que trabalham com a gente, com a família e etc. Né? É interessante quando cai a ficha, que nem a Sandra falou, né? Nossa, peraí, o que eu estou fazendo? Aí vem aquela consciência e você daí muda a atitude, né? E ninguém vai se sabendo, né, gente? É igual aquela frase, aquele texto que eu coloquei outro dia, somos todos inocentes, até que a gente descobre, aí você passa a ser responsável pelas consequências do que você escolhe, das suas ações, dos seus atos. E ter a coragem de modificar tudo isso e assumir a responsabilidade sobre isso, é muito bacana, é muito interessante, né? Só que muita gente tem medo disso. Eu acho que a gente mesmo tem, até você se conhecer e deixar a ficha cair e por aí adiante. Nossa, gente, esse papo é demais da conta, né? Fala a verdade. Tem que ser esse cara caladinho, é muito bom, viu, Beth? Eu também concordo, a gente cresce muito, tem muita consciência, tem muita clareza, né? Para nós aqui, eu acredito para quem escuta depois também. Quando a gente escuta novamente, a gente recebe mais informação, mais consciência. É sempre muito bom, expande muito. Eu já ia acrescentar aqui outro assunto, mas eu acho que por hoje é só, viu? Porque já foi muito insight. E só uma colocação, é o que eu também postei esses dias, Beth, não sei se você viu, né, sobre responsabilidade. Foi no dia do aniversário de Freud, né, que todo mundo quer a liberdade, mas a liberdade, ela requer responsabilidade. Aí o bagulho fica louco e ninguém quer, né, porque ninguém quer assumir a responsabilidade dos atos. Então, essa frase que você falou aí, super casa, né, sobre... E eu gostei muito do que é mais contribuição, porque várias vezes eu já me vi também, eu e a Sandra somos bem persuasivas, então várias vezes eu vi também esse meu papel, sabe, de eu conduzindo a coisa e aí depois quem que aguenta a bronca, né? É isso mesmo. E o texto justamente traz isso, né? A gente se torna escravos psicológicos. E é como a Liz já acrescentou agora. Liberdade requer responsabilidade. O quanto que nós estamos dispostos a ser livres. O quanto nós estamos dispostos a ser responsáveis. E toda a significância que a gente tem, toda a projeção, toda a expectativa, todo o xingamento, toda a resistência,
sobre liberdade. Vamos agora deixar eles criar, desprogramar, liberar tudo isso em qualquer vida, tempo, espaço, dimensão e realidade. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Lívia, você quer contribuir? Eu vou fazer aqui depois 2 minutinhos de desprogramação, tá, gente? Eu ia falar para a Sandra, a gente já, as meninas falam aqui bastante vezes do interessante ponto de vista, né? E aí eu me percebia nessa situação também de quando eu queria que a situação tivesse o desfecho que eu entendia que era melhor, sendo persuasivo o suficiente para que ela acontecesse, né? Assim, e aí eu comecei a abrir mão desse meu ponto de vista, de que a coisa tem que acontecer de acordo com o que eu falo, porque nem sempre aquilo que a gente escolhe é o melhor, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber o desfecho daquilo, a gente às vezes tem uma intuição. E aí eu comecei a usar no meu interessante ponto de vista, no meu modo de ver. Aí eu sempre aplicava um interessante ponto de vista para, como a gente aprende, dissipar a energia que está impregnada daquele ponto de vista fixo que você já tem, que a coisa tem que ser daquele jeito. E isso traz leveza para a gente. Não é só para a situação, traz para a gente também. Porque a gente dá um pode-poque naquela situação de que tem que ser, se eu estou vendo que essa parede tem que ser cor-de-rosa, ela tem que ser cor-de-rosa, não abro mão, por exemplo, disso. Aí a pessoa está dizendo para mim, não vai ficar melhor sendo verde? E eu vou falar, não, tem que ser rosa, entendeu? E é assim que tem que ser. Você vai trazendo leveza para você. Porque você começa a dissipar essa conclusão que você, e a definição que você criou sobre esse desfecho. Então, a minha contribuição assim, é pequenininha, mas é sobre isso, porque eu entendi que isso ficou muito leve, trouxe muita leveza para mim, para as coisas que eu tenho feito na minha vida e as decisões em que eu tenho que tomar em conjunto. Eu comecei a adotar um interessante ponto de vista e aí a coisa fluiu com mais leveza. E com relação à fala que eu estava sem vídeo e sem áudio, dos pais e das nossas definições, é como a gente estava falando sábado na mentoria, né? Tomar responsabilidade para si mesmo, das suas decisões, né? E aí, de novo, eu lembro daquele filme Meu Nome Não é Johnny, que é um filme verdadeiro, né? De uma história verídica. E aí ele fala assim, a juíza, quando vai dar o deferimento da sentença lá vai dar a sentença do Johnny, ela fala que a nossa verdadeira data de nascimento é o dia em que lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. Isso é muito profundo. Eu nunca mais me esqueci, eu assisti esse filme quando ele foi lançado. E essa frase plantou assim no meu coração. Em que lugar que a gente não se reconhece, né? Como autor da própria vida, e em que lugar a gente evita esse olhar inteligente sobre as nossas decisões, né? Então, realmente buscar esse espaço de consciência e autoridade sobre a sua própria vida. Não acusando ninguém de tudo aquilo que você... Porque a gente fica, né? Aquela mesmice patinando, né? Eu não fiz tal coisa porque fulano fez isso para mim. Porque Beltrano falou daquilo. E aí a gente fica naquela resistência. E pode na resistência, né? Vamos tomar posse, porque se eu não tivesse tomado posse da minha vida, eu não estava morando aqui do jeito que eu estou morando, na situação que eu estou morando. Se eu tivesse ido pelas projeções e expectativas dos outros, eu estava ferrada. Então, realmente é difícil, mas é necessário. Interessante ponto de vista que foi curtinha e que não foi grande a sua contribuição. Interessante, aí gostei, viu, Sara? É isso mesmo. Olha, tem a metáfora do elefante. Nada é por acaso. A metáfora do elefante, os adestradores prendem o elefante num toquinho de madeira desse tamanho quando são filhotes. E eles ficam lá, gigantes, crescem naquele mesmo toquinho, e eles não puxam aquele toquinho. Eles não saem de lá. Eles continuam lá. Porque na mentalidade deles,
eles ainda estão presos. Eles não têm força suficiente para arrancar e irem para a vida. Então, em todos os lugares nós ainda estamos presos lá no toquinho, achando que nós estamos agarrados, que a gente não tem força suficiente, que a gente não é grande o suficiente e nem responsável o suficiente para sermos protagonistas das nossas vidas. Vamos agora, tá? Liberar, desprogramar tudo isso? Sim, pode. Mais alguma contribuição, meninas queridas? Maravilhosas. Oi, tô quietinha hoje e tá uma delícia. Não por isso que eu não esteja aqui trazendo energias e fichas caindo e contribuindo de outras formas. E estava aqui pensando em que momento em que eu me apropriei, né? E aí é engraçado que não existe um momento, né? E aí eu tô aqui refletindo e buscando em que momento que eu comecei a perceber, né? E buscar a responsabilidade da minha vida para mim. Não localizei. Eu tô aqui, né, ouvindo vocês e interessante, por que que tem que ter um momento X? Antes desse segundo era assim e depois assim, né? E como esse processo é de indas e vindas e cada um no seu tempo, né? Vai trazendo isso de uma forma diferente para cada um, né? E tudo que todo mundo falou aí reverbera de uma forma assim, ok, né? Ter a coragem de olhar para isso é o que a Beth trouxe opa, pera lá, eu prefiro ficar de olho fechado ou vou olhar para isso mesmo? Aí que me vem muita questão assim, você está lá na pontinha de um penhasco e aí você, opa, pera lá, será que eu vou escolher olhar para baixo ou vai ser interessante, vai ser diferente, mas eu vou fazer isso, né? Ou não preciso, não quero nem saber o que é ali. Se for uma paisagem linda, se for uma coisa maravilhosa, não quero saber o que é, não vou chegar ali. E é muito nessa analogia, né? Opa, pera lá, vamos dar um passinho, vamos lá olhar o que é isso, né? E vamos até a gente abrir os braços e mergulhar. E tá tudo bem a gente olhar, a gente chegando perto disso, a gente se apropriando. E foi isso que ficou para mim. Não é um processo, opa, a partir de agora eu sou responsável, mas é um processo que a gente vai se apropriando e essas nuances vão chegando cada vez de uma forma mais clara, mais intensa, mais verdadeira, mais descobrindo, né, o que é a nossa verdade. E a gente tem oscilações sim, né? Só que essas oscilações vão acontecendo diferente, porque você vai se apropriando cada vez mais. E é isso. É isso que fica assim do que todo mundo falou, né? A Lívia, que é a questão do interessante ponto de vista, onde você sai desse espaço de querer impor o seu, mas também não trazer o que a Keira falou de colocar o peso no outro. É como uma batata quente, ela tem que estar com cada um. Não, vamos esfriar essa batata, dividir essa batata, partilhar essa batata e tentar ver as perdas e ganhos. Então, assim, né? Como sempre, gente, esse bate-papo é incrível, maravilhoso demais. Porque tudo que é como se tudo que todo mundo falou gerasse aquele, né, aquela energia tipo, uau, né? Que maravilhoso estar aqui agora refletindo sobre isso e trazendo mais alguma coisa, né, para nossa existência de se apropriar de tudo isso que foi falado. E é isso, meninas. Excelente, eu amei aí a batata. Vamos dividir a batata, vamos partilhar essa batata. Ninguém tem que ficar um com um, outro com outro, ou só com a batata quente. Né? Pega, corre, é seu, toma que é seu. Aquela história, toma que o filho é seu. Não, a vida é minha, toma que a vida é minha. Eu fico com ela, eu recebo. Eu recebo e vou criar com consciência a minha vida. É isso aí. E com aquele mantra lindo que eu amo, porque nós nascemos para sermos felizes. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje para deixar a gente mais feliz e grato pela vida que nós temos, pelo presente que nós temos, que é estar aqui, nessa experiência humana, esse ser grandioso que nós somos, esse ser infinito que nós somos. Então, vamos agora 2 minutinhos de DNB, de desprogramação neurobiológica, para desprogramar a nível celular, todas essas limitações, tudo isso que a gente trabalhou aqui hoje, todo o medo da responsabilidade, todo o medo de sermos protagonistas.
de assumirmos o volante, sair do banco do passageiro e assumir o volante dessa vida linda, grandiosa, cheia de presentes maravilhosos. Quantas mágicas nós vamos poder criar hoje? Nós escolhemos criar hoje. Agora você só recebe, relaxa. Imagina que eu estou com a mão no topo da sua cabeça e no seu coração, no cardíaco. Nós vamos agora alinhar a mente e coração para que eles, em congruência, trabalhem juntos para criar essa realidade que nós estamos escolhendo. Uma realidade com mais facilidade, com mais harmonia, com mais diversão, só porque a gente pode. Em todos os lugares que nós estamos com medo, com dúvida, nós estamos deixando os espaços abertos para que entre as interferências, as incongruências, evitando que a gente alcance o nosso desejo, nossos sonhos. Vamos agora desprogramar, liberar tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Essa energia, ela vai te ensinar a receber. Então, começa agora recebendo de você. Recebe de você. Recebe mais, mais. Vai recebendo mais de você. Vai agora lá naqueles espaços onde você está quietinho, quietinho. E vai limpando todas as emoções que estão trancadas aí, guardadas às 7 chaves, impedindo que você experimente diariamente a plenitude de ser você. Experimente a felicidade de ser grandioso, grandiosa. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Vai girando todas as moléculas do seu corpo agora. Girando. Girando todas as moléculas. Para ativar a energia da criação. A energia da expansão. A energia de uma vida grandiosa. Liberando tudo que impede isso. Em qualquer vida, tempo, espaço, dimensão e realidade. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Tudo que impede que você tenha clareza, consciência, presença nesse dia de hoje, para criar mais facilidade, mais harmonia em todas as suas ações. Vamos agora desprogramar, liberar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Recebe mais, recebe mais, recebe mais. É isso, pode ir voltando no seu tempo. Essa energia vai ficar atuando o tempo que o seu corpo requer. Que essa energia atue durante o tempo que cada corpo requer. Quem for ouvir depois, que
receba essa energia a todo momento que eu vi esse áudio. E que o corpo receba na medida da sua permissão. E que a cada vez que escute, que ouça, expanda mais e abra mais espaço, mais espaço, mais espaço. E que cada espaço de alimentação seja preenchido com amor direto da fonte. E tudo que impede isso, desprograme a cabeça. Gratidão. É isso, menina. Gena está entrando agora. Ela achou que era 7. Mas ela escuta depois. Dá só um tempinho para ela entrar. Se vocês quiserem compartilhar como foi receber a DNB, fiquem à vontade. Bom dia, Gena. Bem-vinda. Bom dia, meninas. Bom dia. O bate-papo agora é naquele horário de 6h11. A gente... Lembra que a gente decidiu mudar? E hoje a gente começou às 6h11. Eu estava sentindo sua falta aqui. A Loíse também, chegando agora. Como pode melhorar? Bom dia, Loíse. Bem-vinda. Luíse, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Hoje teve presente aqui no bate-papo, a gente fez uma degustação de desprogramação neurobiológica. O horário do bate-papo, a gente tinha entrado em acordo aqui, né, pelas energias, fizemos uma enquete e ficou para 6h11, que era o horário que atendia todo mundo. Eu vi hoje, eu achei que fosse às 7, aí a hora que eu entrei, 6h11, eu falei, ah, caramba, mas tudo bem, vou entrar. Muito bem. Recebe porque a energia está correndo e quem for ouvir depois vai receber também a energia. A gente coloca já já o áudio lá no grupo, tá bom? O link para vocês ouvirem, receberem. Hoje foi muito rico, muita contribuição. Falamos muito de protagonismo, de responsabilidade, de medos. E é isso. Agora é que eu vi o horário também. Pronto. Quer dizer que já vi no fim, não é? Vim cumprimentar as meninas. Foi ótimo ver vocês. Muito bom. Pronto. Um bom dia para todas. Vou assistir agora. Não, toda terça-feira, tá? Terça-feira, 6h11. Sim. Eu só vi agora de manhã, quando fui à procura do link para entrar, é que eu vi 6h11. Então, mas 6h11 já era às 10. Pronto, ok. É isso aí. Não tem mais 2 vezes na semana? Não, por enquanto só terça-feira às 6h11. Mas novidades vindo por aí, as energias requerem mudanças e a gente está a todo instante na pergunta, o que mais é possível, o que vai criar mais para todos. Então, em breve, novidades, né, Débora? Como seria a gente ter essa consciência todo dia, no horáriozinho maravilhoso, já começar o dia nessa energia? Quem sabe, né? Todo dia eu ia gostar, viu? Pois Eu é, também. quem Olha, sabe? eu também. Bora lá, vamos criar. É isso aí, gente, eu desejo assim, uma terça mágica, de muita consciência e de muito protagonismo. Vocês vão entender quando vocês ouvirem o áudio. Então, vamos lá. Criar a nossa realidade, porque nós podemos. É isso aí. E o mantra, quem quiser marcar é: eu nasci para ser feliz, melhor de 2.
Vamos lá. Beijos, gratidão por todas. A nossa foto, não é esquecendo. Luísa, Você não tem Gratidão a direito a foto todas. hoje. É. Pode tirar. Gratidão pela contribuição de todas vocês. Vamos lá. gratidão, menina. Até.